Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que hoje os céus derrame ricas bênçãos sobre você e também sobre a sua família. Hoje, quinta-feira, dia da gente orar pela família, para que Deus salve e proteja os nossos familiares. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe qual o primeiro evangelho que a sua família precisa ler para se converter, para ser salva? Eu quero hoje revelar para você exatamente esse evangelho. Qual o evangelho sua família precisa ler para que ela seja salva? Antes de mais nada, curta aqui essa nossa oração, compartilhe com pessoas que precisam ajudar seus familiares e não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito. Acompanha até o final. Não é para você assistir um pouco, não é para sair no meio do caminho, porque é uma progressão espiritual, é uma imersão espiritual. A gente vai entrando cada vez mais na fumaça da glória de Deus. E quanto mais a gente vai entrando, mais o poder de Deus vai se manifestando, culminando com o milagre logo após a oração. Então, assiste até o final. Agora, deixa eu revelar para você qual o evangelho que a sua família precisa ler. Antes de mais nada, me escuta só. Presta atenção. Às vezes, a nossa maior frustração é querer mudar alguém que a gente ama sem conseguir. Quem ama a sua família, deseja vê-la aos pés de Jesus. Existe uma frase que diz assim: quem é salvo quer salvar. Se você teve um encontro com Jesus e sabe da sua salvação, não tem como você ter paz vendo a sua família se perder. E quando isso acontece, é natural que você tente de tudo. Você vai tentar conversando, aconselhando, insistindo, querendo levar para a igreja, orando, explicando. Você compartilha as mensagens, compartilha vídeos, compartilha louvor, você faz convite, olha, vamos para a igreja, assiste esse culto. Mas na maioria das vezes não funciona. Normalmente funciona assim: quanto mais você tenta convencer, mais a pessoa se afasta. Não é verdade? Mas ela vai... Já aconteceu isso com você? Escreve aqui para mim: pastor, é verdade. Quanto mais eu tento levar meu filho para a igreja, mais ele diz que não vai. E é inevitável que nesse momento surja uma pergunta: mas o que eu posso fazer? Como faço para levar meu familiar até os pés do Senhor? E eu acredito que hoje Deus vai responder essa pergunta, te mostrando exatamente esse caminho que muita gente não conhece ou não percebeu. Porque, acredite, antes de Deus alcançar uma família através das palavras, Deus, na maioria das vezes, Ele alcança a família através da sua vida transformada. Deixa eu te falar uma coisa importante. Existe uma promessa que a gente sempre lembra, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa promessa foi feita para o carcereiro lá em Filipos. E a maioria das pessoas lembra dessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas eu queria revelar para você algo extraordinário, para que você entenda qual é a parte do evangelho, ou qual é o evangelho que se deve ler para a família ser salva. Preste atenção. Antes do carcereiro ouvir essa promessa, sabe o que aconteceu? Ele observou Paulo, ele observou Silas, aquela noite inteira. Paulo tinha sido preso, surrado, humilhado, estava ali na cadeia,
machucado. Mas em vez do carcereiro ver Paulo reclamando, xingando, falando, tá vendo, não sei para que eu fui servir esse Deus. Sabe o que ele fez? Ele cantou. Mesmo acorrentado, ferido, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eles não reclamavam. Eles estavam adorando a Deus. Aí veio a manifestação do poder de Deus, terremoto. As portas se abriram, as correntes caíram. E aí quando todo mundo podia fugir, porque estavam presos e a porta se abriu, Paulo escolhe permanecer ali. Não tinha sido liberto, ele fica ali. Não tinha sido liberto, no caso, pela lei, né? E foi nesse momento que o carcereiro percebeu que havia algo diferente naqueles dois homens. Antes de ouvir a promessa, ele viu o Evangelho. Antes dele ouvir o Evangelho, ele viu esse Evangelho na vida de Paulo. Antes da promessa existir, porque Paulo é que vai falar essa promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Antes de existir essa promessa para a família dele, existiu um testemunho que preparou o coração dele para receber a promessa. E aqui entra um princípio poderoso que eu quero revelar para você agora, que eu quero que você fique comigo agora. Presta atenção. O testemunho abre portas que as palavras sozinhas jamais conseguirão abrir. Talvez você pense assim, vê se você pensa assim: minha família precisa ouvir mais a palavra de Deus. Porque talvez tenha sido até isso que fez você ficar aqui para me ouvir. Qual evangelho eu devo ler para... Mas sabe o que a tua família precisa mesmo? Antes de ouvir mais a palavra de Deus, ver mais. Ver na sua vida. Porque as pessoas que convivem com a gente, elas nos observam todos os dias. Elas percebem como a gente reage diante das dificuldades. Elas percebem e observam como a gente trata as pessoas. Como que a gente enfrenta os problemas. Como é que a gente responde e reage às ofensas que a gente sofre, às injustiças, às injúrias. Como é que a gente permanece quando tudo parece estar dando errado? Como é que a gente reage? As palavras, elas anunciam Jesus, mas uma vida transformada mostra Jesus. Quando alguém consegue enxergar Jesus em nós, o coração dessa pessoa começa a se quebrantar, começa a se abrir para ouvir aquilo que antes ela rejeitava. Compreendeu? Entendeu direitinho? Por isso, Deus, Ele quer usar a transformação na sua vida. É isso que Ele quer fazer. Talvez você esteja esperando Deus fazer uma grande obra na sua família. Ele vai fazer isso, eu não tenho dúvida. Mas é bem provável, e eu digo isso sem medo de errar, que esta grande obra começa em você. Eu creio até que já começou. Começa com a mudança que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, para que você possa se tornar essa semente ou esse evangelho vivo dentro da sua casa.
Sua paz pode despertar a curiosidade daquele familiar agitado, ansioso. Sua maneira de perdoar quando te ofendem pode jogar por terra toda a resistência daquela pessoa, coração duro. A tua perseverança em não desistir dos teus sonhos, teus objetivos, pode devolver a esperança para aquele familiar que já está desanimado. O teu testemunho pode fazer nascer perguntas na mente deles que nenhum argumento conseguirá resistir. Assim como aconteceu com o carcereiro. Primeiro ele viu. Só depois, olha só depois ele perguntou: então, o que eu faço para que eu possa ser salvo? Amém? Paulo não chegou e falou, ele viu. Quando ele viu o evangelho vivo através de Paulo e de Silas, ele buscou a salvação. Então, qual é, pastor? Responde para mim o evangelho que eu devo ler para que a minha família seja salva. O evangelho é sua vida. Continue vivendo aquilo que você tem pregado. Seus familiares talvez ainda não tenham entregue a vida deles para Jesus. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando no coração deles. Enquanto você continua sendo transformado pelo Senhor, as pessoas estão lendo você. Você é o Evangelho. Em silêncio. Talvez nem digam nada. Você nem percebe. Mas Deus sabe usar um testemunho verdadeiro para preparar um coração que ainda está distante e endurecido. Continue permitindo que Cristo seja visto na sua maneira de viver. Porque uma vida cheia da presença de Deus pode abrir caminhos, acredite nisso, que nenhum esforço humano vai conseguir abrir. Então a resposta: qual evangelho eu devo ler para minha família ser salva? Se chama você. Esse é o evangelho que eles têm que ler para serem salvos. Olhando para vocês, e eles vão ver Jesus através da vida de vocês, e aí eles vão fazer a pergunta que o carcereiro fez: o que eu posso fazer? O que eu preciso? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Você crê nessa palavra? Você recebe? Vamos nos aprofundar mais. Quero entrar agora na parte mais importante dessa nossa oração, que é a declaração profética que eu quero fazer. Todo dia eu faço uma ministração profética que eu sei que vai acontecer na sua vida e quero fechar orando junto com você. Você crê? Olha, você tem por acaso a foto que eu pedi para você trazer? A foto da família, como a minha está aqui? Hoje, mais cedo no culto da manhã, eu pedi para a gente colocar a foto no coração, que é onde representa onde está a nossa família. Você pode fazer isso agora? Coloque a sua foto no seu coração, feche os seus olhos, receba essa palavra, receba essa palavra agora que eu trouxe para você em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra nesse instante. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo continuará a obra que começou na sua vida. Declaro que a presença de Deus será percebida dentro da sua casa, que suas atitudes refletirão o caráter de Cristo, que a paz será vista, que o amor será visto,
que a sua perseverança será vista. Assim como o carcereiro reconheceu que havia algo diferente em Paulo e em Silas, os teus familiares, aqueles que convivem com você, também vão ver e perceber a glória de Deus na tua vida. Eu profetizo, o teu testemunho abrirá portas que parecem fechadas. A sua transformação preparará o coração dos teus familiares para receber a palavra. Muitos familiares verão o poder de Deus na tua vida e por causa disso irão se render ao Senhor. Declare comigo com muita fé: minha vida vai revelar Jesus para minha família. Mais uma vez, diga: minha vida vai revelar Jesus para minha família. Agora, deixe, por favor, eu orar por você. Deixe agora eu clamar a Deus por sua casa, por sua família. Pai, no nome de Jesus, Pai, nesse momento eu clamo a Ti por esta família. Senhor, eu sei que o Senhor deseja usar vidas aqui para transformar outras vidas. Então, continua transformando nós, nossas atitudes. Que tudo que a gente fizer revele a Tua glória. Que o nosso comportamento confirme aquilo que os nossos lábios anunciam. Espírito Santo, faz com que a paz, o amor, a paciência, a fidelidade sejam vistos através da nossa vida, dentro da nossa casa. Que aqueles por quem nós temos orado percebam que existe algo diferente em nós. Que essa diferença desperte neles o desejo de Te buscar, Senhor. Enquanto o Senhor continua trabalhando no coração de toda a nossa família, também continue trabalhando em nós. Faz da nossa vida um testemunho vivo da Tua graça. E nós cremos que assim como aconteceu na casa do carcereiro, o Senhor preparará o momento certo para alcançar aqueles que amamos. Desde já Te agradecemos porque nós recebemos esta palavra profética e percebemos que nenhuma vida é impossível de ser alcançada por Ti. Eu entrego essas famílias representadas pelas fotos, os nomes escritos nos comentários, nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Digam glórias a Deus. Amém. Você crê? Recebe essa palavra? Então seja a transformação que você busca para a sua família, seja o evangelho que eles precisam ler. Amém? Amanhã eu convido você para estar aqui. Amanhã será grande dia da oração para quebra de toda maldição contra sua vida, contra a sua família. Venha receber essa oração forte, em nome de Jesus, para que toda palavra contrária que foi feita contra você seja jogada por terra. Amém? Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de enviar essa oração para quem precisa e de curtir. Deus te abençoe. Até amanhã, permitindo o nosso Deus.